Olá, amigos, amigas. Vamos gravar mais uma aula de O Livro dos Espíritos. A gente tem olhado lá no YouTube, o pessoal que tem assistido, várias pessoas têm assistido sim, mas outras não estão assistindo. Vamos pegar firme aí nas aulas, porque é muito importante a visão que a doutrina espírita nos oferece a respeito de tudo que acontece ao nosso redor. Facilita muito a nossa vida, torna a vida muito mais leve. Bom, a aula de hoje, desse sábado, né, dia 10/10 às 14h30, ainda tem um pedaço do capítulo 8, um comentário rápido da emancipação da alma. Nós paramos na questão 454. A questão 455, na verdade, não é uma pergunta, né? O item 8 é o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. E aqui nós já falamos, né, bastante desses três fenômenos nas duas últimas aulas, então aqui tem apenas subsídios teóricos para vocês lerem, né, o item 8 do capítulo 8, né, que é esse resumo teórico das questões anteriores que nós abordamos. Então nós vamos começar a aula de hoje já abordando o capítulo 9. Né, o capítulo 9 é intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E o item 1 é penetração do nosso pensamento pelos espíritos. É importante fazermos uma introdução assim, no atendimento fraterno, ou mesmo para pessoas não espíritas que a gente conhece na família, no trabalho. Uma das angústias, né, uma das perguntas que as pessoas mais fazem é justamente sobre isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Como os espíritos intervêm? Será que esse pensamento é meu? Será que é do espírito? Né? Talvez você que esteja assistindo a aula já tenha se perguntado isso muitas vezes. Então, é importante nós entendermos o que a doutrina espírita nos esclarece a esse respeito. Então, a pergunta número 1. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Primeiro que ela é um pouco assustadora, né? Você fala, nossa, será que vem? Claro que vem. Né? Vamos lembrar, né, do que Paulo de Tarso fala, né, o São Paulo. Ele diz que nós estamos sempre rodeados por uma multidão de testemunhas. Os espíritos, então, estão ao nosso redor o tempo todo. As pessoas, às vezes, vão falar conosco na casa espírita, né, principalmente sabendo que somos médiuns videntes, e fala assim, mas tem um espírito comigo? Será que os espíritos estão comigo? E eu, claro, não é adequado, eu não respondo isso, porque sempre tem espírito com a gente, o tempo todo. Nós vivemos rodeados de espíritos, portanto, não é de muita ajuda falarmos para a pessoa que tem um espírito com tais características, principalmente porque quando se faz essa pergunta, já se demonstra que não se estudou a doutrina, não conhece a doutrina. Então, qual que é a tendência se nós respondermos como alguns médiuns, infelizmente, fazem, né? Não estou falando nem de mistificação, estou falando de médiuns mesmo. Mas, mal orientados, esses médiuns acabam dizendo, olha, tem um espírito com você assim, tais características, tal. A pessoa sai pior do que chegou, né? Fica muito assustada, mas podemos ter certeza que sim, os espíritos veem e ouvem tudo aquilo que nós fazemos. Mas vamos continuar aqui, não é de maneira tão simples assim. A questão 457, Kardec pergunta, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Ou seja, não é só aquilo que a gente fala e que a gente faz, aquilo que a gente pensa. Os espíritos podem sim, conhecem muitas vezes aqueles pensamentos que nós gostaríamos de ocultar de nós mesmos, né? Como diz a resposta aqui, que a gente nega aquele pensamento, aquele sentimento, mas eles percebem. Os espíritos têm a percepção, porque nós, ao pensarmos, nós plasmamos, ao sentir também, nós plasmamos energias nesse sentido. Então aqui a gente pode dizer, olha, eu acho você muito legal, né? E não estar sentindo isso. Mas para o mundo espírita, esse tipo de mentira não cola, não dá certo. Os espíritos conseguem
perceber os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A 457A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Sim, exatamente, né? Então aqui a gente pode mentir à vontade, mas chegando ao mundo espiritual, não vai ter como continuar a mentira. Então é bom que a gente acostume a não mentir. É bom que a gente acostume a pensar, sentir e agir, né, da mesma maneira. Ah, Edmir, mas isso é muito difícil, só espíritos puros conseguem isso. Não, claro que não. Não somos espíritos puros, estamos longe disso, mas podemos exercitar sim a coerência. Veja, vamos pegar um exemplo prático. Imaginemos que eu tenha mágoa de alguém. Não é o caso, né? Não tenho mais esse tipo de problema. Não porque sou superior, nada disso, não. Apenas porque aprendi que isso é um atraso para a nossa evolução, né? Então, não tenho, mas se eu tivesse mágoa de alguém, seria então correto que eu dissesse, não tem, está tudo certo, e por dentro guardasse essa mágoa? Não. Melhor seria eu ser honesto com as minhas emoções, dizendo assim, olha, eu sei que eu preciso perdoar, eu sei que eu não posso sentir essa mágoa, ainda eu sinto, mas eu estou trabalhando para deixar de sentir mais um pouquinho aí e eu deixo de sentir essa mágoa. Então assim, eu admito que tenho o problema e admito que estou trabalhando nisso. Essa honestidade em relação aos nossos pensamentos e sentimentos é o que a gente já deve começar a fazer, porque como eu falei, no mundo espiritual não haverá possibilidade de nós escondermos aquilo que nós pensamos e sentimos. A questão 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Bom, depende agora o grau evolutivo desse espírito. Os espíritos inferiores, eles se comprazem em ver as nossas fragilidades mentais, sentimentais, né? Eles riem de nós até pelas nossas angústias e tudo mais. Já os espíritos superiores têm um sentimento oposto, né? Um sentimento de querer nos ajudar, de querer nos orientar. Então, quando eles percebem qualquer tipo de pensamento ou sentimento menos feliz em nós, eles buscam nos orientar. Os espíritos infelizes, esses muitas vezes até ajudam que nós pensemos mais aquilo, né? Aprofundando até aqueles sentimentos negativos que nós já temos. Então, o que pensam eles daquilo que nós pensamos? Depende de que espírito nós estamos falando. Os bons espíritos, o que pensa um pai, uma mãe, ao descobrir que o filho está angustiado? Vai querer ajudar, né? Agora, o que pensa o nosso inimigo ao descobrir que estamos angustiados? A frase mais antiga era assim, bem feito, né? A pessoa sente isso. Tomara que nós não sintamos isso, essa é a ideia, né? Que a gente não tenha esse tipo de sentimento e que a gente então seja honesto, se tivermos, em relação a eles. O item 2, que é influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. A questão 459 diz assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Essa é uma das perguntas mais citadas por palestrantes nas palestras espíritas. A resposta textual, ela não é muito longa, diz assim: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então eles dizem assim, você quer saber se eles influenciam nossos pensamentos e as nossas ações? Mais do que vocês pensam. De regra, são eles que dirigem os pensamentos e as ações de vocês. Mas que tipo de espírito que dirige o nosso pensamento e a nossa ação? Os espíritos infelizes. Os espíritos superiores, né, os nossos mentores, eles até aconselham. Assim deve fazer espíritos que respeitam o livre-arbítrio do outro. Olha, você não deveria. Mas que hora ele aconselha? Durante o nosso sono, enquanto estamos acordados em vigília, né, eles vão inspirando bons pensamentos. Mas se nós não fizermos, eles simplesmente respeitam.
né? Eles tentam ajudar no nosso pensamento e respeitam as nossas decisões. Quem não costuma respeitar são justamente os nossos irmãos mais sofredores, que ficam ali martelando ideias até que a gente às vezes ceda. É o que habitualmente, né, se chama de obsessores. Existem vários tipos de obsessores, mas os obsessores são aqueles que ficam insuflando ideias que nos farão mal. Voltamos daqui um pouco.